Oh my god, girls! The city is breathing, and I'm breathing with it. It's like finally finding the right pair of shoes, but for my soul. Capítulo 1. O eco do passado. Zara Nix olhou para o reflexo no espelho com um olhar que carregava séculos de silêncio. Ela sempre soubera que havia algo mais, algo que a esperava, mas a verdade nunca chegava com facilidade. Crescera em um ambiente onde o prazer era um pecado sussurrado entre as paredes de uma casa que respirava proibições e regras. A crença de que seu corpo era um templo, sim, mas apenas um templo de castigo, a tornava refém de seus próprios desejos. Era uma mulher forte, mas as correntes invisíveis da sua educação ainda se prendiam aos seus tornozelos, um eco distante que a impedia de se mover completamente. Ela se perguntava, muitas vezes, se haveria espaço para ela ser mais do que isso. Mais do que o reflexo de uma mulher que sempre seguiu o caminho do certo, do aceitável, do esperado. Agora, parecia que algo dentro dela começava a se quebrar. As noites se tornaram mais longas, e o silêncio do quarto a envolvia de uma maneira diferente. No início, ela lutava contra o vazio, uma inquietação que a percorria com força, mas depois ela percebeu que o vazio não era um inimigo. Ele era, na verdade, um espaço onde algo novo poderia nascer. Não mais as sombras da sua infância, mas a luz de uma liberdade que até então nunca conhecera. Zara estava cansada de ser tudo para todos e nada para si mesma. Quase como se estivesse se reinventando a cada suspiro, se entregando aos seus próprios encantos, sem culpa, sem medo de julgamento. A verdadeira transformação não viria em grandes gestos, mas em pequenos e sutis desvios do caminho traçado. Era ali, naquele quarto solitário, onde os ecos de sua alma começavam a se fazer ouvir com mais clareza. Ela precisava ouvir a si mesma, porque só ela poderia reescrever sua história. Os ecos que a haviam preso agora estavam se tornando o hino de sua libertação. Ela estendeu a mão, tocando delicadamente a pele de seu pescoço. A sensação era nova. O toque dela sobre o próprio corpo, sem vergonha, sem pressa, era algo completamente diferente de tudo o que conhecia. Aqueles gestos simples, antes proibidos, começaram a ser um território inexplorado, um mapa de prazer que ela estava decidida a seguir. No fundo dos olhos, o reflexo que a encarava era mais forte do que nunca. Ela começava a ver, finalmente, quem era, sem as máscaras, sem os tabus. Zara Nix estava prestes a descobrir o que significava verdadeiramente viver, e isso começava dentro dela mesma.